Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou num cenário um pouco diferente, que eu vou falar sobre um assunto ligado a futebol, ligado a esporte, mas é um assunto que está muito em alta nesses dias aí, né? Que foi levantado pelo aquele influenciador, youtuber, o Felca, sobre adultização, essa coisa toda. Ele foi muito bem, né? Muito corajoso. E aí eu tava assim pensando, né? Trazendo isso para o esporte, não só para o futebol, mas eu acho que vários esportes talvez tenha esse problema da adultização no esporte. Tava pensando, vocês não acham que de repente as crianças que começam a praticar esporte e de repente é, pensam em seguir a carreira, vocês não acham que de repente eles estão tendo postura, uma postura profissional, que seria, no caso do esporte, nesse sentido que eu estou falando, a adultização, de se comportarem como adultos, terem já rotinas de adulto, responsabilidades, a própria família, às vezes criar uma expectativa grande e cobranças. De repente uma criança de 8 10 anos que seja no futebol, que entre para um clube e aquele clube detecta que tem um potencial e aí já começa a tratar a criança já, né, como uma joia, que agora esse termo eles falam toda hora, né, joia da base e tal. E aí começa a descarregar um monte de responsabilidade, um monte de pressão que ela acaba sofrendo. Vocês não acham que isso também na parte psicológica, a parte emocional, isso não afeta muito a criança? Isso lá a longo prazo, de uma certa forma, isso não vai ter, isso não vai vir uma conta alta para essa criança lá no futuro, quando ela vire adulta? Isso não vai impactar negativamente? Sei lá, eu pensando aqui, né? Isso não é novo, eu não tô trazendo nenhum fato novo, eu não estou descobrindo, nossa, nada, mas é mais realmente também levantar uma questão. E não é só no futebol, como eu já frisei. Você vê no tênis, crianças de 8 a 10 anos já tem uma rotina meia insana já de treinamentos e jogos e responsabilidade e cobrança e é isso, aquilo. Você vê no circuito mundial, já aqui no circuito profissional, é criança saindo já, criança entrando na adolescência, é um jovem, 14 15 anos já se metendo no circuito profissional e já tendo uma rotina que é totalmente, digamos assim, fora do normal, fora da faixa etária que ela deveria ter, né? Que é aquela rotina de escola, de coisas de jovens. Não que o esporte ele prejudique, óbvio que não, é muito pelo contrário. O esporte é uma ferramenta maravilhosa. Acho que esporte e educação juntos, né? Isso aí forma seres humanos incríveis. Mas o que eu quero dizer, o que eu estou querendo dizer é realmente, né, nessa coisa da precocidade, de acelerar muito esse processo. E eu estou percebendo que isso no esporte, em geral, isso está acontecendo muito. O futebol tem essa particularidade que geralmente, né, as crianças que começam a jogar futebol e querem seguir carreira,
a grande, imensa maioria são crianças que vêm de lugares muito carentes, de realidades muito duras, né? Cenários de pobreza. E quando essa possibilidade ela é visualizada, ela é idealizada assim, que a criança ela tem aquela aptidão e ela entra no clube e aí cria toda aquela expectativa. Aí que entra também a família, que a família começa a cobrar da criança, que é uma postura de profissional, quase que um chefe de família, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, e cria toda aquela expectativa. Aí a criança que realmente, quando ela vai para um clube grande e ela é uma criança talentosa e já assina contrato, às vezes eu vejo criança de 12, 13 anos, 10 anos já assinando pré-contratos e contratos disso, contratos daquilo, e aí a família já entende que não, isso é a nossa salvação, isso é o nosso pote de ouro, e na grande maioria é mesmo, né? Mas falando da parte mesmo humana, a parte emocional, assim, a parte psicológica, o que isso vai formar, vai formar como ser humano. Será que isso é uma coisa legal? Será que não está muito exagerado essa precocidade, essa aceleração de processo, eu quero dizer? Será que está certo isso? Será que só eu que tenho esses pensamentos? Será que só eu que vejo jovens assim que são colocados, os jovens eu digo, já são colocados quando são crianças, já nessa posição, e aí eles viram jovens. Será que isso a médio e longo prazo isso é bom? Eu acho que não. Eu acho que tem um outro caso que é pontual, que isso dá certo de uma forma boa. Mas se você pegar, vamos pegar o futebol. O jovem, 14, 15 anos, ele já está na base, aí, como eu disse anteriormente, né, já vira a joia da base e de repente ele já está no profissional e mais um pouquinho ele já é vendido já para o exterior. Ele não criou um vínculo com o clube. Ele é um adolescente que talvez ele não tenha nem completado o ensino médio ali, daí ele vai para uma outra realidade, ele vai para uma Europa, ele vai, seja para onde for, geralmente o destino é a Europa, né? Ele vai para a Europa e é uma outra realidade, e a gente vê casos e casos de jogador que sai cedo, 15, 16, 17 anos, 18 anos, né? É que não pode sair menos de 18. Ele é vendido com 15, 16, 17 anos e sai aos 18. E aí gera toda aquela expectativa, porque hoje tem que ser o resultado tudo muito rápido, né? Hoje tudo é o imediatismo. E aí ele chega lá no clube lá da Europa, aí ele tem que fazer uma adaptação, que é tudo diferente, e de repente ele não dá o resultado que a expectativa que todo mundo gera, que é um resultado rápido, ele não dá aquele resultado, e aí ele é meio escanteado, é meio deixado de lado, ele é emprestado, ou de repente ele é até repatriado para o Brasil, ou seja, ele saiu daqui com 18 anos, quando ele está com 20, 21 anos, ele volta.
ele é repatriado. Dali mais 2 anos, com 22 anos, com 24 anos, ele já está meio que vendo, ele já está sendo visto já no cenário como, já passou a época dele, e muitos, a grande maioria, nem consegue dar essa volta por cima de realmente explodir, mostrar o talento dele. Gente, 24 anos, 25 anos, é totalmente novo, é um jovem. E no esporte tem, na minha opinião, né, tem essa peculiaridade que ele já é tratado como se ele não, esse aí já tá com 20 anos, tá com 24, 25 anos, já passou a época dele. Então, assim, é uma reflexão que eu acho que vale a pena também, assim, a gente falar. Eu sei que esse ciclo, né, tem toda essa mecânica, tem muita coisa envolvida, muitos tentáculos, né? O lado financeiro, né, um lado que infelizmente é um lado que conta muito. Você pode, e esse lado financeiro é muito abrangente, mas eu acho que a gente deveria, deveria levantar esse assunto, e todas as pessoas envolvidas acho que deveriam recalcular um pouco essa rota aí, principalmente as famílias, porque, pensa, gente, na grande maioria dos casos são crianças se tornando adolescentes e que já tem uma responsabilidade gigante de um adulto, de um dono de uma empresa, de uma pessoa assim, de uma bagagem já de 20 anos, 30 anos de experiência e de mercado que eles não têm. E isso eu acho, né? Eu acho que isso a médio e longo prazo tem um efeito psicológico, um efeito na vida daquela criança, que quando ela se torna adulto, que às vezes é devastador e é irreversível. E também tem o outro lado. Essas crianças que, né, essas crianças que são colocadas assim, que elas são adultizadas muito rapidamente no esporte, elas também, na minha opinião, elas passam um recado, elas têm um impacto, essa situação de adultização no esporte, né, de ter responsabilidade muito, muito cedo já de um adulto, de um profissional, tem um impacto na sociedade também muito negativo, porque a própria sociedade, as próprias famílias, os pais, as próprias crianças começam a entrar nesse looping aí de, não, olha, você viu que o fulano com 14, 15 anos já assinou contrato, já está jogando aqui, eu também quero fazer isso, eu quero, e a família já entra nessa loucura, e já tem criança aí com 7, 8 anos que já assim, já tem uma rotina e já quer se comportar como um atleta profissional. Os pais também já começam assim, a ter essa postura, a tratar a criança dessa forma, e isso é muito ruim, gente. Isso não é legal. Então, é sobre isso que eu queria falar hoje. Acho que está dito, né? Se vocês gostaram, não gostaram, ou se acham que tem mais coisas para acrescentar que talvez eu não falei, de efeitos, consequências, enfim,
Deixem seus comentários, se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, ative o sininho, que vai ajudar muita gente. Bom, é isso. Acho que eu estava pensando esses dias todos nesse assunto, porque como eu gosto muito de esporte, eu sempre fui ligado a esporte, e a minha proposta aqui nesse canal é falar de esporte, mas o esporte também tem esse lado, que eu acho que é importante a gente falar. Tá bom? Obrigado, até a próxima. Fui.